Na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, mais uma noite na presença do Senhor, a qual Ele escolheu eu e você para estar aqui nessa oportunidade, adorando a Ele, porque muitos queriam estar, mas não pode. Muitos estão na cadeia, no leito do hospital, e olha que coisa linda, você está aqui hoje, livre para adorar o nome do Senhor, amém? Eu vou estar adorando um louvor antes de pregar. É um louvor que eu gosto muito de louvar. Muito tem sido impedimento no dia de hoje para eu trazer a palavra do Senhor. Minha filha está enferma numa cama. O meu esposo amanheceu também enfermo, está na outra cama. E o meu cunhado passa por uma cirurgia de câncer. Desde as 3 da tarde até as 7 não havia acabado. Mas o Senhor, Ele é poderoso para cumprir todo aquele propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Muitas das vezes o inimigo tem tentado nos impedir de adorar a Ele, mas nós somos fortes, porque servimos a um Deus que tudo pode e nada vai nos fazer parar, porque aquele que começou a grande obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Dá glória ao Senhor, amém, aleluia. Pode. Adore ao Senhor, igreja. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Eu com 40% do pulmão, fibrose pulmonar, eu falei para o Senhor, enquanto houver fôlego de vida, eu irei adorar o nome dEle, amém? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Adore ao Senhor, igreja, adore juntamente comigo. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da realidade, preciso rabiscar. Olha o que o Senhor, Ele fala: ouvir a voz de Deus bradar. E o Senhor, Ele fala com você essa noite, dizendo: filho meu, espere um pouco, que agora eu vou falar. Olha o que o Senhor, Ele manda eu te dizer esta noite. Aleluia! Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do rodão, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. O seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus.
você vai cantar. Declara, igreja, aquele que começou a boa obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia. O Senhor, Ele vem falando comigo essa semana em Jeremias 18. Eu vou estar lendo para não tomar o tempo. A palavra do Senhor em Jeremias 18. O vaso do oleiro. Se nós queremos ser um vaso na presença do Senhor, nós temos que passar por um processo. Se nós queremos ser um vaso na presença do Senhor, nós temos que descer a olaria, para que possamos sair transformado. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, igreja? Pode glorificar, porque a presença do Senhor neste lugar, ela é notória. Somos nós que temos que dar o nosso melhor culto ao Senhor. Nós não viemos receber, mas sim dar a nossa melhor adoração e o nosso melhor culto ao Senhor. Amém? Quando eu medito nessa palavra, eu falei com meu esposo, trago a bênção do pastor Rogério para todos da igreja. E quando eu meditei nessa palavra, eu vejo que o Senhor, Ele usa Jeremias. Ele usa Jeremias a profetizar a Israel. O Senhor, Ele fala para Jeremias: Jeremias, eu vou te enviar um povo. Há um povo, Jeremias, duro de coração. Há um povo que viraram as costas para mim, Jeremias. E esse Jeremias é aquele que lá no capítulo 1, versículo 6, o Senhor, Ele chega nele e fala: Jeremias, antes que te conhecesse, antes que te formasse e antes que saísse da madre da tua mãe, eu já tinha te santificado e as nações eu te dei por profeta. É aquele Jeremias que lá no capítulo 1, no versículo 6, o Senhor, Ele já havia te escolhido. E o que eu quero aplicar para a igreja esta noite: quem disse que você não é escolhido do Senhor? Quem disse que você, por não ter uma carteirinha de obreiro, às vezes uma carteirinha de missionária, uma carteirinha de pastor, mas quem te chamou foi o Senhor, e tome posse do teu chamado, aleluia. Foi aquele Jeremias que o Senhor precisou levar ele à olaria.
para que ele pudesse observar. Eu creio que Jeremias, quando ele chega naquele lugar, ele começa a olhar o oleiro trabalhando sobre as rodas. Eu creio que ele começa a não entender, mas o Senhor fala: Jeremias, eu vou te enviar a Israel. Eu quero mudança naquele lugar. E é dessa forma que você está vendo aqui, Jeremias. É através dessa transformação que você vai profetizar aquele povo duro de coração, para que venha haver um arrependimento, Jeremias. E lá no capítulo 1, versículo 17, Jeremias, ele olha para o Senhor e ele fala: Senhor, mas eis que eu não sei nem falar. Aí Jeremias, a conversa começa a ficar boa, porque quando nós mostramos para o Senhor que nós somos pequenos diante da presença dEle, que nós não sabemos de nada, e que é Ele, é por Ele, é para Ele, as coisas começam a ficar melhor. Mas não tem como ser vaso sem passar por um processo. Existe vasos lindos, pastora Betinha, mas que não aguentam uma água, mas que não aguenta a prova. Existe vaso lindo que está sobre lugar de aparência, mas são vasos que não são resistentes, são vasos que só são bonitos por fora. Mas não é esse vaso que eu quero falar esta noite. Vaso de aparência não. É aquele vaso que quando o Senhor leva Jeremias à olaria, Jeremias começa a observar o oleiro trabalhando sobre as rodas. Ali o oleiro, igreja, para ele chegar a preparar um vaso, ele precisa ir até um lamaçal de sujeira. Como fala o salmista Davi: me tirou do largo de charco de lodo, aonde havia sujeira, aonde ninguém empunhava a mão, aonde ninguém dava nada. É lá que o oleiro vai. Chegando lá, o oleiro, ele observa aquele charco de lodo, aonde fede, aonde ninguém dá nada. Mas o oleiro enxerga o que ninguém enxerga. Quando o oleiro, ele chega em determinado lugar para extrair o barro, existe 200 tipos de barro, mas só 8 se faz um vaso maravilhoso. E aonde é encontrado esse barro? É lá no lamaçal de sujeira. Às vezes do lado da tua casa, às vezes ali na biqueira, é no presídio, é aqui na esquina usando droga, aonde nós não damos nada, aonde não queremos colocar a nossa mão, mas o oleiro, ele enxerga o que ninguém enxerga. Um dia o Senhor olhou para você e falou: esse barro está feio, ele está cheio de impureza, precisa ser amassado, precisa ser processado, porque um dia ele vai ficar lindo lá no Brasil para Cristo. E hoje você está aqui para dar o melhor para o Senhor. Mas o processo para nós chegar a ser um vaso, varão, é difícil. O oleiro, ele chega na olaria, ele retira aquele barro, e se não bastasse, ele vai até lá, ele arranca você da onde nós estava, da impureza, onde ninguém queria colocar a mão. Você sabe como você chegou até aqui, você sabe da onde você saiu, mas o oleiro, ele foi lá, ele separou, ele te tirou de lá. Mas se não bastasse nós só ser separado, se não bastasse nós só ir lá pregar e nós trazer, existe processos a passar. E o segundo processo é o amassamento do barro. Quando o oleiro, ele tira aquele barro de lá,
Ele já separou. Ele começa a amassar para tirar as impurezas. E o amassar é no pé do oleiro. É onde sai galho, pedra, aonde sai toda a impureza daquele barro. Ah, irmã Paula, mas é assim, é. Hoje você pode não estar entendendo o processo que está passando. Ah, hoje você pode não estar entendendo o porquê dói, mas é o Senhor trabalhando na minha e na tua vida. E quando o barro é amassado, ele está preparado para ir pelas rodas. E o mais interessante, igreja, é que quando o oleiro pega aquele barro, aonde ninguém dava nada, ele coloca sobre as rodas, porque ali ele enxerga o que eu e você não enxerga. Quantas das vezes nós vemos uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor, e nem nós acreditamos, falamos, ah, dali não sai nada. Mas o Senhor, Ele enxerga o que eu e você não enxerga. O Senhor, Ele enxerga por dentro. O Senhor, Ele enxerga o coração. Ele enxerga nossas fraquezas. Ele sabe que queremos mudar e muitas das vezes não temos força, mas Ele consegue enxergar. E é louvado porque você está aqui esta noite. E quando Ele coloca na roda aquele vaso, aquele barro que já foi separado, que já foi amassado, quando Ele coloca na roda para trabalhar, ali Ele começa a formar um lindo vaso. Um lindo vaso. Mas a diferença, igreja, é que esse vaso, ele é trabalhado por dentro primeiro. É de dentro para fora. Quando o Senhor, Ele quer trabalhar na vida do vaso e deixar o vaso bem, é de dentro para fora. Não basta colocar um terno, não basta colocar um vestido e ser somente um vaso bonitinho. Tem que ser um vaso forte, um vaso consistente, um vaso que quando vier as lutas, nós não desistimos. E o interessante, igreja, é que quando Ele começa a trabalhar sobre essas rodas, ali Ele começa a fazer a transformação do vaso. E Ele começa a transformar, a trabalhar de dentro para fora. E ali para ir dar não liga, Ele começa a colocar água e vai trabalhando de dentro com a fora. Ele põe a mão lá dentro e o vaso começa a se formar. Mas o que me alegra nessa palavra, varão, o que me alegra nessa palavra, pastora Sinira, é que o Senhor, Ele começa a explicar a Jeremias, como tudo está acontecendo aqui, é o que eu posso fazer em Israel. Porque aquele vaso que ele estava trabalhando na roda, se aquele vaso se quebra, mas quando se quebra na mão do oleiro, não há problema. O difícil é quando quebra fora, porque o oleiro, ele não pega aquele barro, ele não pega aquele vaso que quebrou e joga fora. É daquele mesmo barro, é daquele mesmo vaso que o Senhor vai chamar e vai novamente construir. Porque o Senhor, Ele não desiste de mim, de você. O Senhor, Ele jamais desiste. Há processo que vamos passar, mas é tudo para glorificar o nome do Senhor. O que me alegra nessa palavra é saber que temos que passar por um processo. Mas tem processo que eu e você temos que passar, igreja, que não é à toa. É para que nós possamos se apegar mais ao Senhor. É para que possamos se entregar mais a Jesus. É para que possamos, como o irmão falou, voltar ao primeiro amor a cada dia. E todo o processo para se formar um vaso, até o 6º estágio, que passa pela separação, pelo amassamento, que ele começa a formar. Ainda se não bastasse, tem o último que eu vou me adiantar, que é passar pela fornalha. O vaso depois de pronto, pastora Betinha, depois de bonito, depois de nós achar que estamos perfeitos, ainda vem um processo da secagem, que é 24 horas dentro da fornalha.
E o interessante é que ele passa por esse processo 24 horas na fornalha, mas o oleiro fica observando para ver se ele seca, para ver se ele racha, porque se acontecer qualquer um desses processos, é colocado água e voltado para a roda de novo. Porque o oleiro, eu aprendi com essa palavra que ele não desiste nem de mim e nem de você. Passamos pelo processo, mas somos vaso escolhido na mão do Senhor. Quando passamos por processo, começamos a questionar o Senhor. E dentro de um processo na minha vida, eu aprendi que não é questionar, é falar com o Senhor: mas qual é o teu propósito, Senhor? Ser vaso, nós temos que pegar resistência para aguentar as adversidades da vida. Ser vaso não é simplesmente eu aceitei Jesus, eu passei pelo batismo, hoje eu sou pastora, ou eu sou um pastor, hoje eu sou um diácono. Não, é ter resistência para aguentar o dia de aflição. É isso que é ser vaso. Você pode até conhecer vaso que pulou esse processo, pastor. Vaso que está bonitinho, vaso que quer estar no centro das atenções, mas não aguenta o baque, não aguenta ser cheio, não aguenta ser cheio, porque se encher, ele estoura. É que pulou este processo. Porque quando o vaso ele chega na fornalha e ele é aquecido 24 horas, é o tempo em que o oleiro passa do lado da fornalha, somente olhando, varão, para ver se o vaso vai aguentar, para ver se ele vai estourar. Porque se ele trincar, aquele vaso não é jogado fora. Na mão do oleiro é assim, igreja. Quando nós trincamos, quando nós caímos, o Senhor ele não desiste. E assim na minha e na sua vida. Há 9 anos atrás, eu passei por um processo de acidente com meu esposo, a qual eu passei 3 meses internada. Ali eu ainda não era totalmente um vaso formado. Se colocasse na fornalha, eu ainda rachava. Mas o processo foi difícil. Eu usei fralda durante 3 meses. Quebrei o pé, quebrei os braços, quebrei as costelas do lado direito, perfurei o pulmão. Olha o processo que eu passei. Foi o processo ao qual o Senhor me levou num deserto, para que eu buscasse Ele mais, porque Ele tinha uma chamada na minha vida, e eu tinha que ser provada. O Senhor ele me levou a um lugar onde não era mãe, não era pai, não era esposo. Era muitas das vezes à noite só eu e o Senhor. Mas como eu ainda era um vaso que ainda quebrava, que ainda doía, que não entendia o que era um processo, eu sofri. Saí de lá, fiquei 1 ano na cadeira de roda na minha casa. Quando eu comecei a vir aqui na igreja, aonde é o prédio aqui, a pastora Sinira lembra? Eu tinha saído do hospital, eu andei de cadeira de roda durante 1 ano. Eu usava fralda. Eu dava valor, hoje eu dou valor àquilo que ninguém dá. Porque hoje você agradeceu ao Senhor, porque você conseguiu ir ao banheiro sozinho. Eu vou falar algo aqui no altar, mas é besteira, não é não. Porque quem passa sabe que não é. Quando você for ao banheiro, fazer as suas necessidades, que você sentar para ir sozinho, levantar sozinho, agradeça ao Senhor. Porque você nunca usou uma fralda, nunca dependeu dos outros. Mas se não passasse por isso, a Bíblia do Senhor ela fala que aquilo que eu tive medo sobreveio sobre a minha vida. Passei esses anos toda bem, adorando ao Senhor, glorificando ao nome dEle. Aí vem a Covid. Quando eu escutei essa reportagem na minha sala, em abril, que estava vindo uma doença ao país, a qual pessoas estavam morrendo, pessoas de bom pulmão com 2, eu falei para mim, já era. Se quem tem 2 atletas morre, eu já era. Eu chorando, falei para meu esposo que eu estava com medo, porque eu tive medo.
E o medo, ele inopera a nossa fé. Quando nós temos medo, nós deixamos com que a fé nossa, ela vai lá embaixo. E aí, igreja, meu esposo adoeceu. Eu, com todos os cuidados que eu tive, eu amanheci o dia no quarto, só consegui me levantar. Eu não conseguia chamar o meu esposo, com um pulmão só. Eu não conseguia mais falar. Eu saí da minha casa, eu bati no meu marido assim, no ombro dele no sofá. Ele colocou o oxímetro em mim. Eu saturava 71. 70, igreja, é óbito. 65, igreja, é óbito. Eu saí da minha casa com meu esposo. Eu passei na minha mãe para deixar as minhas filhas. Eu peguei na minha mãe e falei: mãe, ora por mim, porque eu não vou voltar mais. Na minha família, a pessoa já tinha sido falecida com essa doença. E eu entrar com 40%, 50% do pulmão numa UTI, ao qual os médicos olhou para minha família e eu fui desenganada pelos médicos. Hoje eu carrego dentro da minha Bíblia um bilhete que foi dado às minhas filhas, falando que: mãe, tenha força que você vai conseguir. Mãe, Deus é contigo. Hoje eu carrego isso com tanto carinho. O médico chegou em mim e falou: sua filha te manda isso aqui. E ali eu comecei a ler, eu não conseguia falar. Eu já nos aparelhos, já no oxigênio, toda debilitada. Os médicos reuniu a minha filha e o meu marido, e eu fui desenganada pelos médicos. Nesta noite, o Senhor, eu lá naquele hospital, eu pedi a morte ao Senhor, porque a falta de ar, ela era muita, igreja. Ela era muita. Ela era muita, que nem piscar o olho, nem engolir uma saliva eu já estava conseguindo mais. Me colocaram uns caninhos no nariz, e ali eu sofri, mas eu desejei a morte. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia, eu não estou aguentando mais. Quando eu falei isso, o médico veio. Eu já estava saturando 70, pulando para os 69. Eles saíram com a minha cama direto ao isolamento da UTI. E ali eu passei 12 dias. A igreja aqui orou por mim na época. Eu dirigia o Malvinas. E eu passei por esse processo. 12 dias no oxigênio. 12 dias vendo as pessoas morrer do meu lado, na direita, na esquerda. Cada dia que eu abri o olho, já haviam morrido, eu estava ali. E um dia eu falei para o Senhor, em pensamento, eu falei: Senhor, por que que o Senhor não me leva? Já foi tantos, eu estou aqui sofrendo. Mas é tudo um processo. Ali o Senhor, Ele começou a fazer uma transformação na minha vida. Dentro daquela UTI, depois de 12 dias, eu comecei a melhorar. O amanhecido dia para a noite, Wagner, começando a puxar um pouquinho da respiração. Aquilo para mim, eu comecei a glorificar o Senhor. Naquele hospital, naquela época, os médicos, mesmo quem não era crente, adorava o Senhor. Mesmo quem não era crente, buscava, orava por nós. Era tanta pessoa orando por mim naquele lugar. E sabia que eu dirigia o Malvinas. Era irmãos de todas as igrejas. Nossa, era enfermeira, entrava para orar por mim na UTI. E do dia para a noite, eu comecei a puxar um pouquinho a respiração. Passado 2 dias, eu dentro da UTI, eu vi quando uma enfermeira entrou com um cartaz e mostrou para a chefe da enfermagem. Ali em seguida vieram tirar o meu oxigênio, para ver se eu conseguia respirar um pouquinho sem ele. Em seguida eu olhei no balcão da medicação. Isso é tremendo, igreja. É Deus que faz. Uma tia minha mora em Portugal e tinha me dado uma bolsa uns 4 anos atrás. Uma bolsa feia, mas eu guardei. E naquela oportunidade, minhas filhas levou para a UTI com as minhas coisas. Quando eu olhei lá naquele balcão, eu observei uma bolsa. Eu falei: mas aquela bolsa parece a minha. É impossível alguém ter uma bolsa igual essa aqui. É muita coincidência.
E eu orava a Deus para ela cair no chão, porque ela tinha o zíper quebrado. E eu falei, se ela cair no chão, vai cair as coisas e eu vou ver que ela é minha. Mas isso não aconteceu. Mas em seguida vieram e me deram um banho. Em seguida vieram e falaram assim, você vai almoçar. E eu vou te contar uma coisa. Quando foi meio-dia, o médico chegou e falou, Ana Paula, você está preparada? Minha filha havia ido me visitar 11 horas, mas o meu esposo, o médico falou, tem uma boa ou uma ruim notícia. Qual que você precisa? Qual que você prefere? Ela falou a boa. Ela imaginava que o médico fosse falar, a boa é que sua mãe já foi para a glória e não vai sofrer mais. Mas não, o médico falou, você vai voltar para sua casa e pregar as coisas da sua mãe, porque ela está de alta. Igreja, é um processo que eu tive que passar. Eu saí daquele lugar em posse de vitória. Hoje eu falo que eu tenho a minha cura. Mas como, pastora? Só com 40% do pulmão. Porque eu com 40% do pulmão, ainda que o Senhor Ele não restituiu os 100%, mas eu tenho os 100%, porque eu respiro igual você. Igreja, eu faço tratamento, e quando os médicos me vê, eles falam, pastora Paula, você com 40% do pulmão, não parece, era para você estar arrastando o cachorrinho, aquele oxigênio que nós arrastamos. Mas eu falo para o Senhor, todo dia, ainda que houver fôlego de vida, eu adorarei o Senhor. Então, igreja, é só processo que passamos, é só processo que eu e você temos que passar. Se está doendo, aguenta mais um pouco. É bom quando está doendo, é bom quando estamos quebrados, mas na mão do oleiro, porque Ele refaz, é Ele que constrói, é Ele que nos dá força para prosseguir na caminhada com o Senhor. Diante das adversidades, igreja, eu obtive a minha vitória. Hoje eu adoro o Senhor, eu louvo ao Senhor, porque Ele é maravilhoso na minha vida. Minha filhinha de 12 anos, há uns anos atrás, com 7 anos de idade, ela tirou um tumor do intestino. Como não adorar um Deus desse? Aí o Senhor Ele nos prova. É o processo, igreja. É o processo do barro. Não bastou só o Senhor me tirar lá de fora, me tirar do crime com meu esposo. Não bastou só isso. Eu tive que passar por um processo. Ah, mas é dolorido, irmã Paula. É, mas é na dor. É nesta hora que levantamos os nossos olhos ao Senhor, como o obreiro da casa falou. É nessa hora que passamos pelo processo. Porque no deserto, igreja, o Senhor nos coloca, porque é só eu, você e Ele. É no deserto que o Senhor trabalha, mas não é no deserto que vamos permanecer. E essa é a mensagem que eu trouxe para a igreja, que vocês obterão força a cada dia. A cada dia deste da campanha, é a cada dia de um processo que passamos com o Senhor Jesus. Mas que se nós viesse quebrar, mas se quebra na mão do oleiro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem processo que o Senhor nos prova, para que possamos se fortalecer mais. Para nos tornar um vaso na mão do oleiro, temos que passar por um processo. Aí você olha e fala, mas irmã Paula, já não chega porque está dolorido. É só um processo. Aguenta mais um pouco. O Senhor, Ele te vê lá do alto dos céus. Assim como o Senhor, Ele me viu, eu sozinha, enquanto eu achava que estava sozinha naquela UTI, nos aparelhos, aonde as pessoas não estavam ali, mas o principal estava, que era a presença do Senhor na minha vida. E assim é com você. Ainda que você tenha chorado, chore na presença do Senhor. Ainda que tenha doído, mas que doa na presença do Senhor, porque é Ele que te fortalece, é Ele quem te dá essa força para prosseguir a cada dia. A igreja recebe essa palavra.
Estou muito feliz de estar aqui hoje ministrando a palavra. Quando o pastor Isaac me convidou, eu falei: Senhor, que vergonha eu ministrar a palavra na sede, no meio de pastores e pastoras, que são pessoas que estudam mais, porque eu sou apenas pequena na presença do Senhor. Mas quando Jeremias, ele falou lá: Senhor, eu não sei nem falar. Quando o Senhor dá a ordem, nós temos que ir. E hoje eu comecei a peleja desde cedo. Meu cunhado Paulinho, ele está na nossa família desde quando eu tinha 12 anos. Está lá fazendo a cirurgia do câncer. Mas eu conversei com a minha irmã e falei: tem que ter fé, porque o medo, ele não opera a nossa fé. E em todo o processo, dai graças ao Senhor. Nós não viemos aqui neste mundo para ficar, porque nós não queremos ficar. Esse mundo, ele é uma passagem, igreja. É difícil falar, eu falei para minha irmã, mas a morte, ela é plano do Senhor. E eu comecei a aceitar para minha vida: se eu quero fazer parte dos planos do Senhor, eu vou ter que morrer, porque é plano do Senhor. Eu não quero ficar neste lugar. E você também vai para a glória comigo um dia. Ninguém quer ir agora. Temos a nossa família. Mas lembra-se que até o fechar dos nossos olhos, sempre vai haver o processo. Amém, igreja? Fique com essa palavra. Lembra-se que é só um processo. Não é para você parar. E não é para você desistir. Continue sempre em oração pela pastora, pela Paula, a irmã Paula. Continue sempre em oração, porque eu falo para o Senhor que viver na glória para mim um dia vai ser lucro, porque eu não quero ficar aqui. Nós desejamos pela nossa família, né, pastora Sinira? E vem um medo, vem, mas quando vem eu falo: sai para lá, porque eu sou escolhida do Senhor. E a minha, a sua vida, ela está baseada naquilo que o Senhor nos chamou, porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Amém? As palmas adoram o Senhor. E fique com essa palavra.